Filipenses 3:12. Eu sempre repito, né? Falo 2 vezes. Não que eu tenha já alcançado a perfeição, mas eu prossigo a fim de alcançar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Eu quero falar hoje sobre perfeição. A gente está vivendo um momento da nossa história, da nossa época, da nossa era, onde a perfeição, às vezes, ela é um pouco debochada, ridicularizada. Se ninguém quer ser... Uma vez eu brinquei, chamei alguém de perfeito. Não sou perfeito. Ninguém quer ser perfeito. Porque, às vezes, o imperfeito parece que é algo mais aceito. Se você falar, eu sou uma pessoa perfeita, eu sou perfeito, eu busco a perfeição, isso parece que é uma coisa que te afasta socialmente das pessoas. Hoje em dia, você admitir imperfeições te aproxima das pessoas, né? Você admitir que é imperfeito, né? E claro que isso é algo bom da gente admitir que nós não somos perfeitos. Mas não ser perfeito não pode nos jogar num lugar de desleixo. Tanto desleixo material quanto desleixo espiritual. Muitas vezes nós, por identificarmos imperfeições em nós e nas pessoas, ninguém é perfeito, a gente meio que dá uma desculpa para fazer as coisas mal feitas, para não sermos disciplinados, para não sermos perseverantes. E a palavra de Deus, se tem uma coisa que a palavra de Deus não esconde, são as imperfeições dos heróis da fé. São as imperfeições mesmo, os pecados. Deus expõe claramente na Bíblia os erros, né, da grande nuvem de testemunha que nós temos sobre o poder de Deus na história. Mas identificar imperfeições não pode nos jogar num lugar de não buscar sermos perfeitos. Não pode nos colocar num lugar de conformismo. Porque a palavra de Deus fala que nós não podemos nos conformar com os padrões colocados para você. Deus tem coisa nova todo dia para você. Então, todo dia você pode renovar seu pensamento, você pode mudar o seu entendimento. E tudo isso na busca da perfeição. Paulo falou assim, olha, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não alcancei a perfeição. Mas eu busco ser perfeito, porque foi para a perfeição que eu fui alcançado pelo perfeito. Então, às vezes, nós usamos as imperfeições para justificar a nossa preguiça, a nossa falta de empenho, para justificar os nossos maus resultados. Então, hoje eu queria trazer para você isso. Não ignore a perfeição. Não deixe de lado a perfeição. Não deixe de ambicionar a perfeição, porque o imperfeito existe. O imperfeito, ele existe para mostrar para você e para mim que todos nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Deus para viver. Por que a gente precisa da graça de Deus para viver? Porque ela nos torna perfeitos. Ela nos torna equilibrados. Ela nos ajuda a ter o domínio que nós precisamos sobre as nossas emoções, sobre as nossas reações. E ela vem através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu queria voltar com vocês ao meu tempo de escola, né? Nós tínhamos vamos ver se vocês se identificam. Nós tínhamos uma colega de classe, ela sentava ela era a primeira da fila. Eu sempre sentava do meio pro fundo, mais pro fundo do que pro meio. E eu lembro que essa menina que sentava na primeira fila, o caderno dela era perfeito, a letra dela era perfeita, as notas dela eram perfeitas. E eu me lembro que nós, colegas, não gostávamos dela. A gente se irritava com ela, porque ela era perfeita. Ela não gostava de estudar com a gente. Por que será, né, gente? Por quê? Porque quando a gente se reunia para estudar, a gente só brincava. A gente não estudava.
Assim, a minha mãe, maravilhosa, ela deu tudo de bom que ela podia me dar, mas por falta de entendimento, porque a mãe não tinha muita escolaridade e também tinha muitos filhos, não tinha muito tempo, né? Era muito trabalho. A minha mãe não me ensinou, assim, ter disciplina para estudar. Então, assim, a nota tá vermelha? Apanhava ou ficava de castigo. Tava azul? Beleza. Como é que tá o final do ano? Reprovou? Levava uma surra ou ficava de castigo? Ou passou? Parabéns. Muito bem, fez mais que sua obrigação. Então, assim, eu não tinha alguém que me ensinasse ser disciplinado, não por falta de amor, mas por falta de conhecimento e de tempo, coitada da minha mãe. Ela fez o máximo que ela pôde por nós. E eu sou muito grata a Deus por isso. Mas essa nossa colega, ela dizia muitos nãos para nós. Então a gente ficava com inveja, porque ela tirava só 10. E eu lembro que no dia da prova, eu orava. Eu falava assim, mas eu orei e tirei nota baixa. Eu achava que só o orar era suficiente para eu tirar uma nota boa. Mas aquela nossa colega, eu não quero falar o nome para não expor, mas ela é maravilhosa. De nós todos, eu acho que a que tem mais sucesso academicamente é ela. Mas essa nossa colega nos irritava pela quantidade de não, ela não se misturava, ela era disciplinada, ela era focada naquilo. Ela era criança. Toda criança tem vontade de brincar. Toda criança quer se divertir. Mas essa nossa colega, ela era disciplinada. Até para sentar, ela sentava igual uma bailarina, uma postura assim, a gente sentava assim, né, largado na cadeira. E eu só sei que quem teve sucesso acadêmico entre nós todos, que teve maior sucesso foi por causa da disciplina. E a disciplina irrita às vezes, incomoda às vezes, porque nós não queremos ser disciplinados. E aí a gente fala assim, eu sou gordo mesmo. Eu sou pobre mesmo. Eu sou feia mesmo. Eu sou assim mesmo. A Bíblia diz pra gente não se conformar com o padrão colocado no mundo. Romanos 12. É pra gente renovar o nosso entendimento e deixar de agir como criança. A criança faz o que ela quer. Adulto vai lá e faz o que precisa ser feito e resolve. Essa é a fala de muitas pessoas entendidas no assunto. Hoje, quando eu abri meu celular, apareceu um homem de 60 anos. E foi fazer uma pesquisa com ele. Todo mundo dá 40 anos para ele. Eu dava 40 anos para ele. Olhava para ele, 40 anos. Mas o cara tem 60 anos, vai fazer 61 anos daqui a alguns dias. Mas não tem cara de 61, ele tem cara de 40. E aí eu fui lá no Instagram dele, fui ver, o cara tem o quê? Disciplina. Ele é disciplinado na alimentação, ele é disciplinado nas atividades físicas, ele tem disciplina. Outro dia eu vi uma mulher que ela tem 70 anos, maravilhosa. A aparência dela, ninguém dá a idade que ela tem, mas se você vai lá e vê a história dela, tem o quê? Disciplina. E é isso que Paulo vem falando nesse texto. Ele fala assim, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo, eu vou atrás de alcançar a perfeição, porque foi a perfeição de Cristo que me alcançou. E eu quero essa perfeição. E Deus ele precisa, para que nós cheguemos ao caminho de buscar essa perfeição, que nós nos disponhamos, que nós tenhamos um coração disposto a mudar, disposto a pensar diferente. Se você não está satisfeito com a sua vida até aqui, com o que chegou até aqui, está na hora de mudar as suas decisões, mudar as suas escolhas, mudar o seu entendimento. Que tal começar a tomar decisões que te levem à disciplina. Lá em Provérbios 17, 22 fala, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então hoje a minha palavra para você é, seja disposto. Coloque disposição nesse seu coração. Ninguém pode fazer isso por você. Mas dói aqui. Mas eu tô doente. Mas está faltando. Se disponha. Quem vai renovar sua força, quem vai renovar seu entendimento é aquele que te criou. Mas você precisa botar seu pezinho para andar. Caminhar na direção de buscar a perfeição.
a perfeição que está na moda, a perfeição que todo mundo considera. Não, a perfeição que Deus criou para você. Cada pessoa tem a sua individualidade, tem suas particularidades. E se você se dispõe a ser disciplinado, a buscar a disciplina, essa sua disposição, aqui em Provérbios 17, 22, fala que vai ser um remédio eficiente. Sabe? Às vezes a gente fala assim, não, a gente tem que, por exemplo, o gordinho é alegre. Você não vê um gordinho triste, porque você não vê o travesseiro dele. Você não tá lá no secreto com ele, porque ele é a alegria do ambiente. Mas a maior tristeza dele é quando ele se encontra com ele mesmo sozinho. Não existe gordinho feliz, porque é cheio de comorbidades. Tem depressão. Então isso precisa mudar. Eu tô falando de obesidade, porque é algo que eu enfrento, é a minha luta diária. E eu só mudei, só estou mudando depois que eu me dispus. Com meu coração se dispôs. E foi um remédio, tem sido um remédio eficiente para curar minhas dores. E dores não só físicas, dores da alma. Quando você se dispõe, quando o seu coração está disposto a mudar o entendimento, a mudar os seus hábitos, a mudar as suas escolhas. Aqui a Nádia está falando, tem gordo feliz, sim. Essa é uma área que eu já estive nela. E conheço muitos, eu não conheço um que é feliz. Com a gordura, não. Porque não é saudável. Não é saudável. Eu não estou dizendo ser magro de ser padrão, tá? Que você ser gordinho, ser um pouquinho fortinho, aparro, isso aí não tem nada a ver. Estou falando coisas saudáveis. Não conheço, porque é uma doença. E ninguém é feliz com doença. Todo mundo é triste com doença. E eu hoje quero desafiar você a se dispor, a ser disciplinado, a ser disciplinado. Que bom que você conhece. Tomara que essa pessoa que você conheça seja saudável. Porque às vezes as taxas podem estar todas boas, mas um dia o corpo vai cobrar essa conta, entende? Do corpo fora da disciplina. Enfim, voltando aqui, Hebreus 12:1. Portanto, também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha. O que tem atrapalhado você ser disciplinado? Você precisa mudar as coisas que você está assistindo, mudar as coisas que você está ouvindo. Quem é que você segue nas redes sociais? Se você precisa mudar o seu entendimento, se você precisa fazer escolhas saudáveis para a sua vida, você precisa deixar de seguir nas redes sociais todas as coisas que vão atrapalhar você nesse processo de decisão, de mudança de escolha. Você precisa deletar as playlists de músicas que te levam para este lugar de indisciplina, de falta de perseverança. E precisa começar a buscar, tem muitas testemunhas, nós estamos rodeados de pessoas disciplinadas que podem nos ajudar. E você, na sua caminhada, não sabe, mas vai estar inspirando muitas pessoas. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, a Vera conseguiu, eu também vou conseguir. Se eu fizer as mesmas escolhas que elas, decidir a ser perseverante, a ser disciplinado, eu vou conseguir também. E você vai inspirar pessoas. E aí fala assim, lá em Hebreus falando, olha, além de se livrar de tudo que esteja atrapalhando, você precisa correr. Você precisa ir depressa, começar hoje. Porque tem pecados que assediam você todos os dias, querendo colocar você num lugar de vítima, querendo colocar você num lugar de dor. E Deus quer tirar você do vale, Deus quer tirar você desse lugar e trazer para você um novo sentido, trazer para você cura. E lá em 1 Coríntios 13:10 e o 11 fala assim, olha, quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito vai desaparecer. Mas lembre que eu tô falando, não estou falando de perfeição que o mundo prega. Eu estou falando da perfeição que Deus criou você para ser. Então, quando você permite que Jesus venha, Ele é o perfeito. Que Ele venha mudar o seu entendimento.
Que Ele venha encher seu coração com a presença do Espírito Santo, que vai encher você do fruto do Espírito Santo, que uma das partes desse fruto chama domínio próprio. Você vai ter o domínio da sua própria vida. Você vai ter o domínio das suas próprias escolhas. Porque você vai estar cheio do perfeito. E quando esse perfeito enche você, tudo que é imperfeito desaparece. E para terminar essa live, no versículo 11 de 1 Coríntios 13, fala assim: quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, eu pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Está na hora de nós agirmos como adultos. Nós precisamos aprender a assumir a nossa história e dar um novo rumo, dar um novo direcionamento. Se você não está satisfeito até aqui com o que você recebeu, com o que está na sua mão, está na hora de mudar a rota. O Alex está dizendo, rede social é uma mentira que traz uma idolatria mentirosa, filtro, e um coração depressivo, com pânico, medo, angustiado, um vazio enorme na alma, sem Deus, cada dia mais sem Deus. Por isso, Alex, concordo, que a rede social precisa de muito crente nela. Precisa de você que já conhece a verdade, você que tem a experiência do Espírito Santo morando em você, você precisa ir para as redes sociais. Tem muito crente fazendo jejum de rede social. A igreja sai da rede social. Quem é que fica? Nós precisamos invadir essas portas que não vão prevalecer contra nós e vamos mostrar o perfeito para essas pessoas. Porque quando o perfeito alcançar essas pessoas, elas vão ver que elas tudo que está imperfeito, tudo que está vazio, tudo que está destruindo, tudo que quer colocar você no vale da sombra da morte, o bom pastor quer te resgatar e tirar de lá. Mas precisa de que nós nos levantemos e sejamos uma inspiração, deixando de ser criança e sendo disciplinados e com a nossa vida. Não só falando, mas mostrando com a nossa vida a disciplina que nós temos aprendido com o Espírito Santo, de ter o domínio da nossa própria vida, de não ser descontrolado, de não ser surtado, de não se conformar com o padrão que o mundo está estabelecendo, porque de um lado tem um padrão do corpo perfeito, mas de outro lado tem vários padrões surgindo de indisciplinados. Deus entende a sua diferença, Deus conhece a sua particularidade e Ele não exige de você a perfeição que as pessoas estão exigindo. A perfeição que Deus exige de você, sabe o que é? Um coração ensinável. Deus, eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui na terra, eu quero desfrutar dos meus melhores dias, da minha melhor saúde, da minha melhor condição. Eu me disponho, sabe? Porque quando Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, tem pessoas que acreditam que foi com um objetivo, mas não foi. Foi para atender nós em todo, para nos dar uma vida plena, com plenitude. E isso só é possível quando nós nos dispomos o nosso coração para ser curado por Ele, para ser habitado com Ele, para ser casa de Deus, sabe? O Espírito Santo está ansioso para trazer plenitude para você, porque não adianta você ter o corpo perfeito. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem a plenitude. Você não tem a perfeição dentro de você. Você vai buscar outra. Quantas pessoas com o corpo perfeito chegam, alcançam e continuam vazias? Não é o corpo perfeito que dá plenitude para você. Não é o corpo obeso que dá plenitude para você, porque você come o que você quer, do jeito que você quer, dorme do jeito que você quer, bebe do jeito que você quer. Não é isso que traz plenitude. Quem traz plenitude para você é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para salvar a nossa alma da condenação eterna e da condenação dos nossos dias. Para nós termos plenitude. Mas nós não podemos nos conformar com os padrões estabelecidos que estão sendo colocados para nós. Nós temos que buscar a perfeição que Deus já tem para nós. Então, assim, não que eu tenha já conquistado a perfeição, mas eu busco, porque foi essa perfeição que me alcançou. Eu quero essa perfeição. Sabe, não tenha medo de buscar a perfeição, o que Deus tem para você.
E o que eu estou dizendo não é corpo escultural ou uma... Eu estou dizendo de disciplina. Cada um tem algo já reservado aí para você, separado para você, mas você precisa se dispor. Precisa ter um coração ensinável. Precisa parar de ser teimoso e dizer, Senhor, eu quero viver a plenitude aqui, quero viver os melhores dias. Eu não quero mais agir como criança, pensar como criança, sentir como criança. Eu sou adulto, eu quero fazer escolhas de adulto, eu quero fazer o que eu preciso fazer para ter plenitude. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, a sua disciplina. A Lurdinha é minha amiga, tá aqui. Eu falo Lurdinha, minha parceirinha de academia. Ela tem 66, vai fazer 67 já ou já fez 67, Lurdinha? Não sei. Lurdinha estava um dia deprimida no sofá da casa dela, estava assim, sem vontade muito mal, e aí a gente conversou e ela começou a caminhar, começamos a caminhar juntos, ela começou a correr, e um dia ela chegou para mim e falou assim, eu vou correr, e ela começou a correr 5 quilômetros, depois começou a correr 10 quilômetros, aí um dia ela chegou para mim e falou, Fernanda, eu vou fazer 21, eu falei primeiro vai no médico, vê como é que tá esse coração, vamos na academia. Ela não gosta muito de academia não, mas tá indo, né, Lurdinha? E ela viu muita diferença que a academia trouxe para a vida dela. Um dia a Lurdinha chegou para mim e mandou para mim, fiz 21K. Eu fiquei tão feliz. Isso porque é disciplina, ela é disciplinada. E se você vê Lurdinha, vai no Instagram dela, você vai ver quanto vigor e quanta alegria e quanta plenitude ela tem alcançado por causa da disciplina, por causa da pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você conversar com Lurdinha e perguntar qual que é a razão, qual é o segredo, ela vai falar para você. Ela tem descoberto em Deus, na pessoa do Espírito Santo, que ela tem tudo que ela precisa. E aí a disciplina ela vem automaticamente. Então, Filipenses 3,12, que foi o que eu comecei aqui, Paulo disse, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu vou buscar a perfeição, vou. Então, não tenha medo de buscar a perfeição, não se acomode com a imperfeição. A imperfeição existe para todo mundo, não existe ninguém perfeito. Não tem problema nenhum você ser disciplinado e você buscar ser perfeito. Não a perfeição que o mundo prega, porque essa aí ninguém dá conta. Porque você pode até alcançar, mas continuar vazio. A plenitude a gente só conhece em Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Lurdinha, parabéns, minha querida, você merece. Vamos orar? Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Perdoa, Senhor, porque quantas vezes nós ficamos no lugar de vítima, dizendo que não conseguimos, que não damos conta, mas estamos rodeados de maus testemunhos. Estamos seguindo pessoas, seguindo sites e sendo influenciado por músicas, por leituras, por coisas que têm nos mantido neste lugar de se conformar com a imperfeição. Nós queremos buscar não a perfeição que o mundo prega, mas a perfeição que o Senhor nos conquistou para ela. Então, nos ajude. Aqui nós estamos dispostos nessa live, nos colocamos com o nosso coração disposto, porque sabemos que o coração disposto é remédio eficiente para as nossas dores da alma e do corpo. Então venha, Senhor, derramar cura sobre o teu povo nesta live. Quem estiver necessitando de cura física agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer doença no seu corpo que você tenha senta ou qualquer enfermidade que você tenha na sua alma. Em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, abençoo a sua vida. Em nome de Jesus, que você possa encontrar a plenitude que a sua alma busca, não no padrão do mundo, mas em Jesus. Foi o sangue dele, precioso, derramado, foi para te salvar, para te resgatar desse caos que você vive. Porque o caos vem, mas Jesus vem para te livrar e para tirar você deste lugar e te colocar num lugar tão alto, onde os seus problemas se tornam tão menores e você é capaz de superá-los. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.